O tema desta mensagem é Descobrindo o Remanescente Fiel. Estamos nessa série de mensagens estabelecendo a glória de Deus. E na semana passada nós vimos 4 porquês de a glória de Deus ter se afastado de Israel. Tudo que nós precisamos no momento em que vivemos é restabelecer a glória de Deus nas nossas vidas. A glória de Deus se foi das vidas de muitos irmãos, de muitos ministérios, de muitos líderes, e se nós não vigiarmos, a glória de Deus se vai da nossa vida também. Mas é interessante notar que para cada porquê de a glória de Deus ter se ido de Israel, Deus já estava preparando alguém que viria a ser um instrumento de bênçãos e de vitórias na vida daquele povo, alguém que restabeleceria a glória de Deus ali naquela nação. E talvez hoje você esteja se perguntando: olha, mas as coisas não acontecem, as coisas não funcionam comigo. Querido, deixa eu te dizer, muito provavelmente o Senhor deve estar preparando você para trazer a glória de Deus à sua casa, para trazer a glória de Deus à sua vida, para trazer a glória de Deus à vida de muitos e a muitos ministérios. Entenda isso em nome de Jesus. Deus trabalha com o remanescente. E quem é o remanescente, pastor? O remanescente é todo aquele que, em meio a um ambiente de corrupção, um ambiente de descaso, um ambiente de hipocrisia, ele se levanta como um arauto da palavra, ele se levanta como uma coluna do Senhor, o nosso Deus, para verdadeiramente fazer a glória de Deus manifestar-se novamente aquele lugar onde ele se encontra. Aleluia! Toda a palavra dura que Deus traz ao seu povo, a Israel, ele sempre traz a esperança. O profeta vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Estamos vivendo tempos difíceis, queridos, tempos onde as notícias não são boas, onde nós estamos vendo mortes de homens e mulheres de Deus, fiéis e sinceros. Nós estamos vendo as coisas indo de mal a pior. E fique em paz, que isso é só uma preparação para o que vem aí. É preciso trazer esperança ao povo. Nós não aceitamos mais uma vida onde as más notícias determinam sobre aquilo que eu penso, que eu falo e como eu ajo. Então, nesta mensagem, nós vamos ver 5 pontos, 5 características de um remanescente fiel. Aquele que se coloca com firmeza, aleluias, aquele que se coloca com firmeza diante de toda a iniquidade de um tempo, aleluias, e trabalha para trazer novamente a glória de Deus ao povo. Diz assim, Sofonias capítulo 3, versículo 13, melhor dizendo, Sofonias 3, versículo 13. Os remanescentes de Israel não cometerão iniquidade, nem falarão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos no Teu santo e poderoso nome. Manifeste a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder e a Tua presença em nossas vidas, para que verdadeiramente o Teu santo nome seja glorificado e a Tua glória seja restabelecida na vida do Teu povo. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas poderosas mãos. Usa a minha fala para que o Teu povo seja alimentado, guiado e dirigido segundo o Teu santo nome. Assim nós consagramos tudo no Teu altar. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. É fato que tudo que nós precisamos hoje é da glória de Deus. A glória de Deus sumiu da vida de muitas pessoas, conforme já disseram, porque as pessoas erraram. As pessoas começaram a priorizar
o que não era prioridade. As pessoas começaram a dar importância àquilo que não era importante. E é exatamente por isso que a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus some da vida de muitos. Por quê? Porque eles deram glória àquilo que não merecia glória. Porque eles honraram mais aos homens do que a Deus. E segundo o texto que nós lemos de Sofonias 3:13, que é basicamente o mesmo, aleluias, de 1 Samuel 2:35, estamos aqui falando sobre o ministério de Samuel. Existem essas características que levam alguns, embora sem saber, a serem verdadeiros remanescentes do povo de Israel. A pergunta que eu venho fazer a você é: você é um remanescente fiel? Existem aqui algumas características que eu quero discorrer sobre elas, para que nós entendamos se somos ou não o remanescente fiel do povo de Deus. E a primeira coisa, a primeira característica de um remanescente fiel é que ele não peca deliberadamente. 1 João capítulo 5:18 diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Veja, quando esse texto de 1 João fala que ele não peca, posteriormente ele também fala que ele conserva-se a si mesmo. Eu e você vamos errar, eu e você vamos falhar, nós não somos perfeitos, nós não somos infalíveis. O único homem nesta terra que em tudo foi tentado, mas sem pecado, segundo diz Hebreus 4, foi o Senhor Jesus. Então eu e você falharemos em diversas situações, mas sabe uma coisa que me mostra esse texto e que eu fico feliz em ler? É que diz: ele conserva-se a si mesmo. O remanescente fiel não tem prazer no pecado. O remanescente fiel não relativiza a palavra. O remanescente fiel não negocia a palavra em troca de um prazer momentâneo. Eu estava postando esses dias uma frase que eu li em algum lugar de alguém. Eu acho que foi de Wesley, se não foi, me perdoem. Mas ele diz o seguinte: 1 minuto no inferno e o homem esquecerá de todo o prazer que ele experimentou nessa vida. O homem vive em uma busca desenfreada pelo prazer. Nós vivemos em uma busca desenfreada pelo reconhecimento. Nós vivemos em uma busca desenfreada pela fama, pelo dinheiro. E eu quero aqui dizer que nenhuma dessas coisas são pecado. Nada disso é pecado. Ter fama, ter reconhecimento, ter dinheiro, não. O problema é essas coisas possuírem a você, porque essas coisas são ferramentas que o Senhor Deus te dá nesta terra para você fazer o nome dele conhecido e reconhecido. Então o homem vive em busca do prazer de ser alguém. Por quê? Porque Eclesiastes 3 nos mostra que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. O homem nasce com a tendência a ser eterno. Por quê? Porque o homem não morreria. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para morrer, mas o pecado entrou. E é por isso que a gente fica nessa busca da eternidade. E muitos vão pelo caminho errado, trocando, como Roboão, filho de Salomão, fez, o ouro por bronze. E essa luta pelo pecado faz com que o homem se afaste cada vez mais de Deus. E a glória de Deus esteja longe desta pessoa, deste ministério, desta vida, desta família. Porque estamos negociando a palavra. E diz o Senhor: ai daquele que diz do mal é coisa boa, e ai daquele que diz da coisa boa é má. Nós não podemos errar, nós não devemos errar. É verdade, pastor, vamos falhar, mas conserve-se a si mesmo.
estar em um grupo, compactuando com o pecado, compactuando com o erro. O ser humano é falho. Mas a grande verdade é que eu preciso conservar a mim mesmo, como remanescente fiel que sou, para que eu não venha pecar e desagradar ao meu Senhor. Aleluias! Oh, glória a Deus! A segunda característica do remanescente fiel, ele não mente. Vivemos um tempo em que a verdade é relativa. Naquilo que o filósofo polonês Zygmunt Bauman disse, vivemos a sociedade líquida, ou seja, tudo é relativo, nada é absoluto. A verdade de alguns depende das circunstâncias. Eu cresci em minha infância ouvindo uma frase que durante muitos tempos foi um hino para mim. Qual, pastor? Eu posso até falar uma mentira, mas para salvar uma situação. Assinado Satanás. Querido, a verdade nunca virá da mentira. Toda mentira é do diabo. Não existe mentirinha branca, mentirinha para salvar uma situação. A Bíblia diz que Satanás é homicida desde o princípio, e ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Por quê? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Veja, ele fala daquilo que é próprio, ele não se firmou na verdade. E por que ele não se firmou na verdade? Porque o coração dele estava corrompido. Ou seja, Satanás estava, podemos dizer assim, na melhor igreja, com o melhor pastor, corrigindo aqui Satanás, não Lúcifer, aquele que traz a luz. Estava na melhor igreja com o melhor pastor, e ele não se firmou na verdade. Ele leva 1/3 dos anjos do Senhor, com base em uma mentira. E nós vamos ver daqui a pouco que a gente precisa ter cuidado com mentiras com aparências de verdade. Satanás sabe conversar, sabe enganar. Satanás sabe entreter. Satanás sabe muito bem fazer aquilo que o homem deseja. Satanás, segundo a mídia, está se pintando ou está sendo apresentado como um cara legal. Hoje, numa plataforma de streaming aí, tem uma série em que Satanás é colocado como um cara gente boa, uma tal de Lúcifer. É uma série que está aí. Satanás é um cara legal, gente boa, descolado, hype. E é assim que a mídia tem pintado ao diabo. Ora, Deus não é tão bom assim, Satanás também não é tão mal assim. Peraí, diante de que situação? E aquela velha questão que a gente sempre fala, né? Alguns sempre falam, né? Se Deus é tão bom assim, por que tanta maldade no mundo? Não se esqueça, querido, que o mundo jaz no maligno. E o homem é o seu próprio algoz. Tudo que o homem semeia, ele colhe. O homem tem as suas escolhas, e por suas escolhas, exatamente por suas escolhas, ele experimenta alguns resultados. Você pode plantar o que você achar que deve plantar, mas depois que você planta, a sua colheita é obrigatória. O reino espiritual se move por duas realidades. Quais? A autoridade e a legalidade. Eu tenho autoridade a partir do que eu vivo, a partir do que eu faço. E a legalidade é aquilo que eu concedo ao reino da luz e ao reino das trevas, a partir daquilo que eu faço. O que eu tenho feito está me trazendo autoridade no mundo espiritual para quê? E aquilo que eu faço dá legalidade a quem? Ao mundo, ao reino da luz ou ao reino das trevas? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Ou seja, legalidade e autoridade determinam aquilo que eu vou alcançar, determinam o lugar que eu vou chegar. Ou seja, estão mentindo, estão enganando, estão falando o que não convém, em nome de tantas coisas.
coisas que até são lícitas. Mas a partir do momento que a raiz é ruim, que a raiz é o engano, que a raiz é a manipulação, que a raiz é o sofisma, com certeza não vem de Deus. Toda vez que um homem mente, toda vez que um homem conta uma mentira, deliberadamente ele faz uma aliança com Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira. É a única coisa que a Bíblia mostra Satanás como criador, porque ele não criou nada. No máximo ele é um imitador. Terceira característica do remanescente fiel é muito parecida com essa. O remanescente fiel não vive de sofismas. Pastor, o que é um sofisma? É uma meia-verdade. É uma meia-verdade. É uma mentira com aparência de verdade. Quer ver um sofisma que muitos falam aí à torta e direita em todo o tempo? E parece até que é verdade, e é bonitinho dizer porque parece que é verdade, mas não é verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mas parece verdade, é agradável nós ouvirmos que todos os caminhos levam a Deus. Porque afinal de contas, quem disse que a religião cristã evangélica é a correta e todas as demais estão erradas? Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não veio estabelecer uma religião, Jesus não veio fundar uma religião. Religião fala sobre regulamento, Jesus veio estabelecer relacionamento. E quem é bom de relacionamento é fraco de regulamento, mas quem é forte no regulamento é fraco de relacionamento. Por isso que nós vemos igrejas que estão mandando pessoas para o inferno por coisas que não estão na palavra. Se você perguntar, pastor, qual é a sua religião? Eu vou dizer, eu não tenho religião. Eu procuro me relacionar com Jesus em todos os dias, em todo o tempo. Eu não tenho uma religião. Porque a religião mata, a religião aprisiona, a religião cega. Mas o mundo quer cauterizar ou apaziguar a sua consciência, achando que amaldiçoando, matando, maldizendo, fazendo feitiçarias, ela está de uma certa maneira se aproximando de Deus. As pessoas querem acreditar nisso, e isso é falado como se fosse uma verdade. Vamos falar da gente aqui? Mulher que usa calça vai para o inferno. Mulher que corta o cabelo vai para o inferno. Pastor que não usa terno e gravata está fora da visão, está sem unção. A unção não está no terno e na gravata, querido. Mas hoje, por exemplo, eu vou pegar uma Assembleia de Deus e vou de terno e gravata. Qual o problema? Só que eu preciso entender que o meu relacionamento com Jesus não se baseia no regulamento, não se baseia em meias verdades. E quando você não vai buscar ao Senhor Jesus, quando você não ora a Deus falando a Ele toda a verdade, você está com um problema. Por quê? Você está vivendo de sofismas com Cristo. Cristo já sabe quem você é, Cristo sabe todos os seus problemas, Cristo sabe de tudo aquilo que você tem passado, mas Ele quer ouvir de você. Por quê? Porque nós precisamos confessar aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que nos está trazendo problemas. Por quê? Porque senão a gente não vai ter solução. A solução começa quando eu reconheço, aleluia, que tenho um problema. Quando eu reconheço que eu tenho um problema, glórias a Deus, esse problema começa a ser solucionado. A grande questão é que a verdade, ela fere. A verdade machuca. E a verdade dói. Mas é exatamente esse ferimento, essa dor, esse machucado que vão iniciar o processo de cura. Porque eu não posso curar na minha vida aquilo que eu não reconheci. Se eu não reconheço que eu tenho um problema, como é que eu vou resolver esse problema? Se eu não reconheço que tem algo doendo, por que eu vou procurar um médico? Eu
Eu preciso reconhecer, eu preciso viver com base em toda a verdade quando eu me relaciono com Jesus, porque se eu não me relaciono com Jesus com base em toda a verdade, o meu relacionamento para com Ele é um sofisma, é uma meia-verdade. E Jesus disse, aí veio o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Nenhuma mentira sai da verdade. Verdade e mentira são como óleo e água, não se misturam, é luz e trevas. O que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu tenho sido um remanescente fiel? O remanescente fiel não peca deliberadamente, não mente e não vive de sofismas. Aleluias! Quarta característica e penúltima do remanescente fiel: ele é liderado, ele é submisso. Queridos, nós somos seres sociáveis. Nós não somos em nós mesmos. Alguém já disse, um célebre filósofo da antiga Grécia, que nenhum homem basta a si mesmo, somente sendo Deus ou fera. Quando Aristóteles escreveu isso, ele estava dizendo que o único homem, o único ser, melhor dizendo, que era suficiente a si mesmo, é o Senhor. O Senhor é autoexistente, Ele a si mesmo se basta. Se você não é Deus, você é uma fera, que vive com base em instintos e não tem domínio de existência. Então, todos nós precisamos ter pessoas que falam em nosso coração. Todos nós precisamos ter pessoas que vão nos apontar uma direção. Todos nós precisamos de pessoas que vão nos apontar os nossos erros. Quem pode discernir os teus próprios erros? Expurga-me tu daqueles que me são ocultos. Existem erros em nós que nos são ocultos. Quando Davi escreve isso, ele está fazendo um exame de consciência. Quem pode discernir os seus próprios erros? Nós precisamos da liderança do Espírito Santo. Nós precisamos de líderes sobre as nossas vidas, para que eles falem aos nossos corações e eles apontem em nós aquilo que nós mesmos não conseguimos ver. A palavra é um espelho. Eu aprendi isso com o antigo pastor que eu tive, pastor Leonardo, e a palavra mostra, na verdade, quem eu sou. Ela mostra onde estão os meus erros e os meus defeitos. E se o remanescente fiel tem consciência disso, o que ele vai fazer? Ele vai buscar corrigir. Contudo, muitos não buscam corrigir. Muitos buscam justificar. Eu erro por causa disso, eu erro por causa daquilo, eu erro por causa de alguém. Alguém é o responsável, alguém está fazendo isso. Ah, fulano não coopera. Ah, meu marido não coopera, minha esposa não coopera, meu pai não coopera, meu filho não coopera, minha mãe não coopera. E eu fico justificando. A Bíblia diz que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Provérbios 28:13. Se você não confessa as suas transgressões, querido, você não prospera. Mas sabe por que a gente não confessa? Porque a gente é arrogante, a gente é soberbo. Afinal de contas, o que vão pensar se eu confessar que estou errado? O que eles vão dizer, não é verdade? Então nós precisamos de líderes para nos apontar um caminho. Olha, você está errando aqui, você está errando ali. Nós precisamos de discipulados, nós precisamos de discipuladores. Nós precisamos discipularmos e ser discipulados. É por isso que aqui na Serra nós não abrimos mão do discipulado. Sou eu e mais um, discipulado um a um. Ou seja, um discipulando o outro. Por quê? Porque ninguém fica solto, ninguém fica sem cuidado.
Ninguém fica sem uma direção. A direção vem do altar, por meio do Espírito Santo e da sua palavra e da oração. Mas eu entendo que se não houver uma autoridade espiritual sobre a minha vida, a minha tendência é perder-se. É que está o erro. O remanescente fiel, tanto Sofonias quanto Samuel, eles permitiram-se ser liderados. Abra aí a sua Bíblia em Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Aleluias. Primeira Samuel capítulo 2, versículo 35. O Senhor estava dando uma repreensão ao sacerdote que ali se encontrava. O sacerdote de nome Eli. Aleluias. E olha Deus reconhecendo o remanescente fiel que estava em Samuel. Diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. É exatamente o mesmo versículo, com outras palavras de Sofonias 3:13. 1 Samuel 2:35 mostra que aquele jovem Samuel tinha todas as características de um remanescente fiel. Ora, se Samuel era um jovem, não existe idade para que eu seja um remanescente fiel ou não. Remanescente fiel não tem a ver com idade. Remanescente fiel tem a ver com maturidade. Ou seja, você pode ter 500 anos de evangelho, mas se você não proceder segundo essas características, você não é um remanescente fiel. Aleluias. Eu sempre tenho falado, quisera a juventude que eu conheço fosse tão raiz, né, quanto Silas. Crente raiz. O cara às vezes fica meio chateado, porque o cara gosta de 3 hinos da harpa para começar o culto. Dá para ver o nível de raiz do cara. Tem que ter os 3 hinos da harpa, pastor. Mas quisera eu, toda a juventude fosse assim. Isso não tem a ver com idade. Isso tem a ver com maturidade. Caso pessoal, eu tenho 12 anos, esse ano eu faço 13 anos de conversão a Jesus. Eu com 13 anos de conversão a Jesus, eu cuido de pessoas com 20 anos de conversão, de 30 anos de conversão. Como pode isso acontecer? Porque ser um remanescente fiel não tem a ver com idade, sim com maturidade. Aleluia. E por fim, o remanescente fiel, ele é firme nas suas convicções. Veja, o Senhor diz: edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Sabe o que é isso? O remanescente fiel não se deixa mover, aleluias, dos seus propósitos pelos maus momentos. O remanescente fiel não se deixa abalar pela má notícia. Provérbios diz que o justo não teme a má notícia, mas o coração dele está firme, cada vez mais firme no Senhor. Aleluias! Então eu preciso entender, glórias ao nome do Senhor, que as minhas convicções devem ser firmes, firmes em Cristo. Não é uma luta, não é uma dor que vai fazer eu parar. Não é um problema que vai fazer eu desistir da minha caminhada. Não é a opinião das pessoas ao meu respeito que vai fazer eu parar. Eu tenho convicções firmes no Senhor. E as minhas convicções não podem ser abaladas. As minhas convicções não estão à venda. Não é ouro, não é prata, não é fama,
Não é a aceitação humana que vai fazer com que as minhas convicções sejam mudadas. As minhas convicções não vão ser vendidas, porque alguém quer que eu as venda. E também te digo mais uma coisa: não tenho medo de xingamento. Quando você se apega às suas convicções em Jesus, você vai tomar tudo quanto é nome. Vão dizer que você é um monte de coisa, mas quer saber? Eu não estou nem aí que dizem o meu respeito. É o que eu sempre falo. Disseram que Jesus era um endemoniado. Irmão, se disseram que Jesus era um endemoniado, imagino que vão falar a meu respeito. O próprio Filho de Deus, perfeito, que veio essa terra, disseram que Jesus era endemoniado. Disseram que Jesus queria aparecer. Disseram que Jesus era pecador. Disseram que Jesus era um monte de coisa. Imagino que não vão falar o teu respeito, querido. Mas as convicções de Jesus eram firmes. Ele sabia o que ele tinha vindo. Ele sabia o que ele tinha vindo fazer. E você tem sido um remanescente fiel. Você tem se deixado mover das suas convicções pelas opiniões alheias. Você tem sido um remanescente fiel. A igreja de pé.